Bom dia, sexto ano, eu sou o professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a gente já viu sobre sílabas tônicas, sobre sílabas átonas, né? A gente viu sobre isso há um tempinho atrás. E agora a gente vai ver sobre a acentuação das oxítonas e das paroxítonas. Ah, professor, o que são oxítonas e o que são paroxítonas? Oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, tá certo? Como, por exemplo, café, cajá, tá? Quando a última sílaba tem o tom mais forte, tem o tom mais alto, a gente considera ela uma oxítona. Ah, e a paroxítona, o que é? Paroxítona é quando a penúltima sílaba tem a sílaba tônica. A gente viu a proparoxítona, né, da outra vez, e vimos também as sílabas átonas, as palavras que têm as sílabas átonas, né? As proparoxítonas são as que têm a antepenúltima sílaba tônica. A gente vai ver aqui a oxítona e a paroxítona. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver o que elas são? Não, o que elas são é bem óbvio. Eu já acabei de explicar o que elas são e vocês provavelmente já estudaram isso anteriormente. O que a gente vai ver aqui é quando a gente usa acento nelas. Se a gente... porque como é que eu falei para vocês? Para a gente saber se uma sílaba é tônica, qual é a sílaba tônica daquela palavra. A gente tenta vender aquela palavra. A gente vende ela, finge que está vendendo aquela palavra. Se ele preencher os requisitos que a gente vai ver aqui no livro de vocês, aí tem acento. Se não preencher, não tem. A gente vai ver também as exceções. Então, abram o livro de vocês na página 152. 152. Vamos lá. Pausem o vídeo e vão lá abrir. Abriram? Pronto. Vamos lá. A acentuação dessas sílabas, pessoal, elas vêm quando as palavras se terminam em quê? Terminam em a, e, o, em e ens. Oxítonas. No caso das oxítonas, se o final for a, se for e, se for o, se for em ou se for ens, ela é o quê? Ela recebe acentuação. A oxítona com finais em a, e, o, em e ens, ela recebe uma acentuação, tá certo? Por quê? Porque o acento, ele eleva o tom da palavra. Ele eleva o tom da palavra. Então, vamos ver aqui os exemplos que o livro traz pra gente, ó. Temos a palavra cajá, temos a palavra caracá, maracá, temos café, giló, cabrobró, cabrobó, armazém, ninguém, armazéns. Ó, para vocês saberem se uma palavra tem acento ou não, vocês fazem o que eu falei, né, de você vender a palavra. Você vende essa palavra. Se ela é uma oxítona, ou seja, a última sílaba dela é tônica e ela termina em a, como cajá, ela termina em o, como giló, ela termina em e, como café, ela termina em, como armazém ou ninguém, ela termina em ens, como armazéns, ela tem acento. Saiba que ela tem acento. Quando a gente tiver na dúvida, é isso que a gente precisa saber para poder botar ou não o acento numa palavra, tá bem? As oxítonas terminadas de maneira diferente, de a, e, o, em e ens, não recebem acento gráfico, como o que? Aracaju, pitu, Aracaju. Qual a sílaba tônica de Aracaju? Tentem vender Aracaju. Aracaju, quem quer Aracaju?
Quem quer comprar um aracaju? Última sílaba, o ju. Ju é a sílaba tônica, tá certo? Então, aracaju não tem acento. Por quê? Porque termina em u. Se a última sílaba ela é tônica, mas termina em u, não tem acento. Termina em qualquer coisa que não seja em a, e, o, em e ens, não tem acento, tá bem? Como em pitu também. Pitu também é outra palavra que a sílaba tônica é o tu, mas ele não tem acento, não leva acento. E as paroxítonas, pessoal. As paroxítonas, como eu disse, são as palavras que a penúltima sílaba é tônica, tá certo? A penúltima sílaba é tônica. E as palavras paroxítonas, elas recebem acento gráfico quando elas terminam de maneira diferente de a, e, o, em e ens. Quando ela termina de maneira diferente, pessoal, a gente tem que se ligar nisso. É o contrário da outra. Se termina nessas coisas aqui, e ela é uma paroxítona, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, a gente conta de trás para frente. A última, penúltima. A penúltima sílaba, ela é tônica, mas não termina em a, e, o, em e ens, ela tem acento, tá bem? Como essas palavras aqui, vamos ver, ó. Táxi. A sílaba tônica de táxi é tá. Táxi. Táxi. Repórter. A sílaba tônica dessa palavra é qual? Por. Por é a penúltima sílaba. Adorável. Percebam aí, ó o tom que foi, ó. Adorável. Tá vendo que ele sobe de tom nessa sílaba? Se a gente gravar o som da gente falando, se a gente tiver aqueles gráficos de som da gente falando, quando a gente fala a palavra adorável, na parte que a gente fala orar, ele sobe e depois ele desce. Sempre, se você for analisar aqueles negócios de som, vocês não reparam que sempre sobe e desce, assim. Fica aqueles descendo e subindo. Ali é quando a gente está falando com um tom maior. Lógico que a gente pode forçar o tom em outras palavras. Mas se a gente está falando naturalmente, ela vai ficar assim, vai subir e vai descer. Toda palavra ela vai fazer isso. Tá? Então, os exemplos que a gente tem aqui. Fora adorável é pólen, hífen, tórax, júri, ônus, elétrons, vírus e órfã. Tem uma observação importante aqui que o livro faz pra gente, pessoal. Prestem atenção aqui na página 153. Ó. As palavras como sério e óbvio são acentuadas porque terminam em ditongo, não em ó. Tá certo? Se terminassem em apenas ó, não seriam acentuadas. E o mesmo acontece com a palavra pátria. Pronto, pessoal. O que é ditongo? O que é ditongo, nesse caso? Ditongo é quando a gente tem uma semivogal apoiada em uma vogal. O que é uma semivogal? Uma semivogal é aquela vogal que não tem tanta sonoridade e que ela vem apoiada, como em óbvio. O i aqui quase não aparece. O i não é uma vogal. O i é uma semivogal. Em pátria a mesma coisa, tá certo? Em sério a mesma coisa. Tá vendo que ele está apoiado quando a gente tem duas vogais, que no caso uma delas é uma semivogal, a gente tem um ditongo. Então se termina com ditongo, mesmo que termine em o, em a, ele leva acento também. Terminou em ditongo, então o que a gente tem que considerar? Não terminou nessas coisas aqui, tem acento. Terminou em alguma dessas daqui, mas tem um ditongo, tem acento. Tá bem? Então, facinho, tudo de boa. Agora, pessoal, eu quero que vocês peguem o livro de vocês de gênero
gênero, leitura e análise, peguem aí o livro de vocês que a gente vai ler um textinho, tá bem? Vamos ler um texto. Abram aí na página 25 o livro de vocês. Página 25. O nome do texto é Um Passeio em Paris. Quem ainda não deu tempo de abrir o livro, pegar o livro e ler, pausa o vídeo e vai lá. Vamos lá, começar a ler aqui. De todos os passeios imperdíveis que fizemos, dos monumentos mais clássicos aos mais cotidianos, La Défense é um deles. A face moderna de Paris, o avesso da capital do patrimônio preservado, como frisou Lina em um dos seus maravilhosos posts. Conhecemos essa parte de Paris já no final da viagem, em 30 de janeiro de 2009, quando resolvemos criar um espaço de tempo até chegar da noite que terminaria em um espetáculo de música e dança no Teatro Nacional do Palais de Chaillot, no Trocadero. O trajeto em si já vale a pena, pois do Châtelet à La Défense, alguém aí sabe falar francês? Eu não sei não. Tem um momento no percurso em que a linha 1 do metrô parisiense emerge da estrutura de túneis e, de repente, a cidade moderna entra com toda sua força nos nossos olhos, contrastando com o que tínhamos visto até então, criada ao redor do monumento erguido para celebrar os soldados franceses da Guerra Franco-Prussiana. Que ela foi fazer o relato de outra viagem dela, né? Agora a gente vai ver aqui o relato de outra viagem dela, tá bem? Então, em 2009 decidi fazer algo diferente no carnaval. Ao invés de ir para tradicionais festas no interior de Minas, peguei minhas malas e fui encontrar com meu primo que está morando em Portugal. Felipe é seu nome. Ele mora na cidade do Porto, onde divide um apartamento com mais 2 pessoas. Uma portuguesa de uma cidade pequena que foi estudar na capital e um outro brasileiro. A cidade do Porto é uma cidade muito antiga e até hoje preserva sua arquitetura e seus tradicionais vínculos. A turma de portugueses que é amiga do meu primo é muito animada e, ao contrário do que todos pensam, não são nada bobos. Pelo contrário, são até bem malandros. Todos nós nos divertimos muito lá em Porto, que é uma cidade muito parecida com Ouro Preto em alguns pontos. As duas são cidades históricas e, ao mesmo tempo, cidades universitárias, com gente de todo lugar. Contudo, nosso plano não era ficar apenas curtindo em Porto, já que tínhamos toda a Europa para explorar. Como o tempo era curto, apenas 2 semanas, tínhamos que planejar um roteiro com as coisas que tínhamos mais vontade de ver. O primeiro destino depois de Porto foi a Itália, terra de Pisa e o Super Mario. Terra da pizza e do Super Mario. Fomos às cidades de Pisa e Roma. Fizemos alguns passeios turísticos tradicionais, nada que vale a pena descrever. Como nossa família saiu da Itália para o Brasil há mais de um século, decidimos fazer uma viagem de trem para a cidade de nossos antepassados. Saímos de Roma por volta das 22 horas e chegamos em uma outra estação pela manhã, onde tomamos café e seguimos até Cosenza, capital da província, com o mesmo nome. Tiramos um dia para conhecer a cidade e, na manhã seguinte, fomos para Rovito, uma vila de 2.500 habitantes de onde nossa família saiu. Parecia que eu estava em um filme de máfia. Era a roça italiana mesmo. Lá ninguém fala inglês.
apenas um dialeto derivado do italiano, que até pessoas de Roma têm dificuldade de entender. Como eu e meu primo não falávamos italiano, podemos dizer que a comunicação foi quase à base de grunhidos, mas algumas pessoas conseguiram entender a língua que inventamos, que era uma mistura de portunhol com palavras que íamos aprendendo em italiano. Em Rovito conseguimos diversos documentos de que precisávamos para obter cidadania dupla, além de conhecer uma parte da história de nossa família. Quando pegamos o ônibus de volta para Consenza, nós nos sentimos realizados. Conseguimos tudo que estávamos procurando. De Consenza, pegamos um trem de volta para Roma e depois um avião para a Bélgica, onde passamos apenas uma noite. Não estava entendendo porque meu primo fazia questão de fazermos escala na Bélgica. Chegando lá, ficou claro, a capital Bruxelas parecia um grande desfile de moda. Todas as mulheres eram modelos altas, loiras e lindas. Contudo, já tínhamos decidido qual caminho iríamos seguir. Pegamos nossa mala e fomos para Amsterdã. A Holanda é muito famosa por seus canais e planejamento urbano. Decidimos pedir informação, vi um homem passando e o chamei. Ele veio andando em minha direção com passos rápidos. Tropicou na calçada e quase caiu em cima de umas bicicletas. Ele balbuciou algumas palavras e foi embora. Andamos um pouco e decidimos tentar de novo. Perguntei para um rapaz onde eu estava. Ele olhou em minha direção com a cara de assustado e disse em inglês, com sotaque de algum lugar: "Eu nem sei onde eu estou." Olhei para a cara do meu primo e pensamos juntos: tá difícil, mas vamos seguindo. Na mesma hora, um senhor abriu a porta para sair de um hotel que estava do nosso lado. Era uma porta com mais de 1 metro de altura do solo. Não sei direito o que aconteceu. Foi só chamar o senhor que ele simplesmente esqueceu-se da escada. Acho que a única forma de descrever é um pulo de ponta, aterrissando de cara no chão. Foi o pior tombo que já vi em minha vida. Achei que a cara do sujeito ia ficar que nem queijo ralado. Até tentamos ajudar, mas acho que ele estava tão bêbado que nem sentiu muita dor. Ele apenas rolou para o lado, se levantou com dificuldade, mas sozinho certificou-se que sua garrafa de uísque não tinha quebrado. Virou as costas e foi embora falando que estava lá a trabalho. Nessas horas é melhor desistir e achar um lugar por conta própria. Depois de algum tempo chegamos ao albergue. Já era noite e queríamos sair. 5 minutos depois estávamos na rua. Fomos para um dos famosos coffee shops só para conhecer a cultura do local. Algumas horas e várias risadas depois, decidimos ir embora do local. Não me lembro de muita coisa que rolou por lá. No dia seguinte, passamos em alguns museus da cidade e no meio tempo aproveitamos para ir a uma loja de piercings e tatus para levar alguma lembrança de Amsterdã. Pronto, pessoal, o texto é esse. Vamos ficar por aqui. E eu quero que vocês respondam o exercício lá do outro livro, né, do livro de vocês, da página 153. Tá bem? Corrigiremos na próxima aula. Obrigado pela atenção e respondam só até a 6ª questão, tá bem? 153 até a 6ª questão.